Ela precisava entregar-lhe um frasco de reposição na próxima visita. Também necessitava de mais fluxão, mas a busca por ingredientes estava proibida. Hermione suspirou, olhando pela janela do largo Grimmauld. Sentia-se como um pássaro com as asas cortadas, presa entre quatro paredes. A ausência da liberdade de forragear pesava mais do que imaginara. Na terça-feira, dirigiu-se ao barracão sem desviar para coletar plantas. Parou diante da porta, hesitante. Draco era imprevisível. Sua mão tremia ao se aproximar da maçaneta, mas respirou fundo e a abriu. Ele apareceu instantaneamente, como se a aguardasse. Antes que pudesse reagir, ele a puxou para um abraço intenso, quase desesperado. Seus lábios se encontraram em um beijo que carregava meses de tensão não resolvida. Era fogo e alívio, uma mistura de fome e vulnerabilidade. Ele a segurou com firmeza, como se temesse que ela desaparecesse. Ela respondeu ao beijo, perdendo-se naquele momento que transcendia palavras. O mundo exterior sumiu, substituído por uma conexão que desafiava a guerra. Quando se separaram, estavam em outro lugar. Um espaço discreto, longe de olhares. Hermione olhou ao redor, confusa, mas Draco a puxou de volta para um abraço mais suave. Suas mãos traçaram linhas de cumplicidade em seu rosto, como se tentasse memorizar cada detalhe. "Você sempre volta", sussurrou ele, a voz rouca. "É meu trabalho", ela respondeu, ironia e verdade entrelaçadas. Ele riu, um som raro e breve, antes de apoiar a testa na dela. Não havia necessidade de mais palavras. Naquele instante, eram apenas dois aliados em um mundo despedaçado, encontrando refúgio um no outro. Remus estava em meio à transformação quando Tonks o levou às pressas para o porão. Minutos depois, dois Harrys entraram pela porta. Um deles, na verdade Ron disfarçado, cambaleava, apoiado no verdadeiro Harry. "Alguém, dê-lhe uma poção para a dor!" Harry gritou, quase perdendo o equilíbrio ao segurar Ron, cujo corpo tremia incontrolavelmente. A combinação da licantropia latente e da lua cheia desencadeava uma agonia insuportável em Ron. Seus músculos se contraíam em espasmos, e ele arqueava-se para trás, lutando contra o efeito do polissuco. Harry tentava imobilizá-lo, enquanto Hermione lançava feitiços calmantes. Mesmo após o disfarce desaparecer, o corpo de Ron não se aquietava. "Atordoe-o!" Hermione ordenou, recuando enquanto Ron, em um acesso de dor, investia contra eles. Foram necessários vários feitiços para finalmente imobilizá-lo. Enquanto Neville e outros levavam Ron inconsciente para o porão, Hermione sentou-se no chão, exausta. Harry agarrou sua mão, pálido. "Eu não sabia que seria assim", sussurrou a voz trêmula. Hermione olhou para as marcas no chão, evitando mencionar o sangue. "Precisamos garantir que Remus não o alcance." Kingsley entrou, o rosto marcado pela fadiga. "Perdemos 3, anunciou, referindo-se aos combatentes que não retornaram. A resistência os considerou mortos. Era menos doloroso que imaginar sua captura. Mais tarde, Hermione encontrou Tonks. A suspeita que havia nos olhos da Aurora no dia anterior desaparecera. Moody ou Kingsley a haviam modificado. Naquela noite, Hermione deitou-se na cama, refletindo sobre o relatório de Kingsley. A algema de tungstênio em Ron era magicamente complexa, impossível de rastrear sem risco. O silêncio de Grimmauld Place ecoava a perda, mas não havia tempo para luto. A guerra exigia seguir em frente. Ela deu a ele um sorriso irônico e encolheu os ombros. "Eu tenho que manter isso fora do caminho durante o trabalho. Estou sempre disponível. Faz mais sentido mantê-lo assim." Ele desviou o olhar por vários minutos. "Eu quero ver você mais." O canto de sua boca se curvou. "Tudo bem. Você tem um tempo?" Ele se virou para olhar para ela, e ela podia ver a fome em seus olhos. Possessivo. Voraz. Ele a arrastaria da guerra e a esconderia no instante em que ela o deixasse. Ela podia ver o conflito em seus olhos. A visão de Draco se contendo enquanto olhava para ela e pesava suas opções era familiar. Quer. Ela sentiu como seu batimento cardíaco. Se ele não pudesse escondê-la,
Ele iria guardá-la para si mesmo tanto quanto pudesse. Ela se apaixonou por um dragão. Eu sempre estive de plantão para você também. Eu tenho um turno de 6 horas na enfermaria do hospital todas as tardes, mas o resto do meu trabalho é flexível. Você pode me ligar e eu irei assim que puder. Eu te ligo então quando eu puder. Se o anel for ativado uma vez, não está relacionado ao pedido. Draco puxou sua capa do chão e puxou um pergaminho. Algum pedido novo esta semana? Ele perguntou enquanto oferecia a ela. Sua boca torceu-se ironicamente enquanto fazia a pergunta. Além das informações sobre o rastreamento, ela balançou a cabeça. É a principal prioridade. Quando ela alcançou e segurou o pergaminho, ele o puxou de volta, puxando-a para si. Ele fechou a mão em torno de seu pulso. Ela sentiu o pergaminho escorregar de seus dedos, quando a outra mão dele deslizou por sua garganta e ele a beijou. Ele a beijou e ela o beijou. Se eu tiver sorte, eles vão tirar minha varinha por alguns anos. Existem certas coisas... Seu peito apertou quando ela pensou sobre o pequeno quarto dentro da caverna na praia. O sangue, mãos e pés esfolados. Ao longo de um ano, Gabrielle se tornou mais cruel e criativa. As lesões raramente eram reversíveis agora, e Kingsley não a controlou porque a ordem precisava da informação. O nome de Hermione estava ao lado do de Kingsley em cada arquivo de prisioneiros. Sua caligrafia catalogando ordenadamente em termos clínicos precisos os ferimentos que ela curou, a condição exata de cada prisioneiro quando ela os colocou em êxtase. Eu estava lá. Eu sabia. Eu fui cúmplice. Ela engoliu em seco. Eu não sou uma pessoa tão boa quanto você pensa. Eu... Poderia muito bem acabar em Azkaban. Draco ficou em silêncio por um momento enquanto a encarava. Seus dedos se contraíram e se apertaram ao redor dela. Corre, diga a palavra e eu o tirarei de lá. Você não tem que ficar aqui. Uma parte covarde de si mesma se levantou e se desdobrou com suas palavras. Fora, sem custos, longe da guerra. Ela não sabia o quanto ela queria até que ela ouviu algo oferecido por alguém que quis dizer isso. A ideia de viver sem a guerra, ela queria. Você sabe que não vou, disse ela, olhando-o nos olhos. Sua expressão era amarga e seus olhos piscaram, mostrando uma resignação cansada. Ele assentiu. A oferta permanece. Diga, eu vou te tirar daqui. Ela o estudou. E você? Ele deu uma risada amarga. Se eu pudesse correr, teria desaparecido enquanto minha mãe estava viva. Hermione acenou com a cabeça lentamente. Ele nunca estaria lá se tivesse escolha. Claro. Você iria agora, se pudesse? Ele olhou para ela. Seus olhos eram de prata derretida e inabaláveis. Com você, eu faria. Então, nós iremos juntos, depois da guerra. Ela pressionou a mão dele contra o externo e sentiu o coração bater contra ele. Quando a guerra acabar, nós dois correremos para algum lugar que ninguém nos conhece. Nós vamos desaparecer quando acabar. Seus olhos piscaram por um momento antes que ele encontrasse o olhar dela e sorrisse levemente. Claro, Granger. Ele estava mentindo. Ambos estavam. Era um conto de fadas pensar que eles poderiam correr juntos, que as coisas terminariam bem o suficiente para isso. Ela apertou sua mão com mais força e encontrou seus olhos até que a ilusão se desvaneceu. Havia um rastro de Ron, ela disse depois de um minuto, de Sussex. Você poderia nos fornecer mais informações sobre como eles funcionam e em que outros protótipos eles estão trabalhando? Verei o que posso fazer. Seu tom foi cortante. Ele se afastou e rolou o pescoço de modo que estalou. Hermione olhou para ele. Ele era incrivelmente elegante, mas muito magro, quase magro. Sua pele estava pálida como mármore. Na luz fraca da manhã, ele poderia ser uma figura em uma pintura. Suas cicatrizes tornavam a cena macabra. Ela não conseguia olhar para ele e não ver a guerra. Foi esculpido nele. Ela se sentou e prendeu os grampos no cabelo. Eu odeio seu cabelo assim, ele disse abruptamente. Hermione olhou e arqueou uma sobrancelha. Eu poderia cortá-lo em vez disso. Sua expressão ficou ofendida. Movendo-se contra ele. Sentindo ele.
O mundo se reduziu a um único ponto. Draco, suas mãos e olhos, as batidas de seu coração. Ela colocou os braços ao redor dele enquanto o beijava, e beijava, e beijava. Depois disso, eles ficaram entrelaçados por vários minutos, suas testas pressionadas juntas enquanto ofegavam. Ele beijou entre os olhos dela e sua palma roçou seu rosto. Então ele recuou e passou as mãos ao longo de seu corpo, examinando seus braços e torso com cuidado. Ela ergueu a cabeça para ver o que ele estava fazendo. Você não estava na batalha na casa de campo, não é? Não achei que nenhum dos Potter ali duelasse como você, mas era impossível ter certeza. Ele roçou os dedos ao longo da concha de sua orelha e depois ao longo de seu ombro. Hermione caiu para trás e balançou a cabeça, olhando para ele também, arrastando a mão ao longo de seu torso. Ele não tinha ferimentos visíveis. Eu não estava lá. Foi um ataque apropriado. Kingsley não me traria para fora. Sua mandíbula se contraiu ligeiramente e ela desviou o olhar. Você não precisa se preocupar. Eu não sou... As palavras se torceram levemente em sua boca. Eu não estou mais autorizada a deixar as casas seguras, além de me relacionar. Então você não precisa se preocupar. Draco deu um suspiro audível de alívio e afundou-se contra ela, dando um beijo em sua testa. Hermione fechou os olhos e apertou os lábios. O que está errado? Ela olhou para cima e encontrou Draco olhando para ela, sua expressão fechada. O canto de sua boca se curvou. Eu gostava de forragear. Foi a única coisa suportável que tenho que fazer às vezes. Seus olhos caíram, e ela entrelaçou seus dedos com os dele. Ela olhou para a mão dele na dela. Minha vida está cada vez menor e mais escura. Houve uma pausa. Eu sinto muito. Ela encolheu os ombros sob ele. Não é como se você tivesse pedido. Você disse para ficar vivo. Kingsley é quem decidiu que isso significava que eu não tinha permissão para procurar alimentos ou deixar as casas seguras. Eu entendo. Ele é responsável por todo um esforço de guerra. Não vou pedir a ele para estruturar em torno de meus sentimentos pessoais. Eu só... Ela fez uma pausa. Ainda estou aceitando isso. Não sabia que era importante para você. Ela fechou a boca por um momento, hesitando. Alguns dias, era a coisa mais próxima da liberdade que eu ainda tinha. Ela sentiu seu corpo inteiro congelar. Apenas até o final da guerra, disse ele em um tom que era meio apelo e meio voto. Hermione bufou. Só até então? Quando será isso? Ela deu a ele um sorriso amargo. Que fim da guerra você acha que será de alguma forma bem para qualquer um de nós? Se a Ordem de alguma forma vencer, tenho certeza que a Confederação Internacional ficará repentinamente ansiosa para se envolver. Eles presidirão todas as provas. Já te disse, muitas das minhas atividades não foram em grande parte sancionadas e a Ordem é considerada democrática. Quando tudo sair, ela desviou o olhar. Não vai pintar um quadro muito bonito. Ela ergueu as sobrancelhas e deu um pequeno suspiro. O detalhe do feitiço de como a manilha reconhecia um lançador como portador de uma marca negra era baseado em uma fórmula aritmânica engenhosamente complexa e uma técnica de feitiço que Hermione nunca havia encontrado antes. Ela revirou a informação em sua mente e não sabia o que fazer. A informação já estava parcialmente obsoleta. A próxima manilha seria atualizada. Mais difícil ou mesmo impossível para a Ordem remover. Mesmo se ela encontrasse uma falha para explorar, a Ordem não seria necessariamente capaz de tirar vantagem disso. Eles teriam que decidir se aguardariam as informações até um ponto vital ou usá-las imediatamente. Qualquer falha que eles explorassem resultaria em Sussex redesenhando as algemas novamente. Era como o código Enigma. Se a Ordem conseguisse romper os encantamentos, isso só resultaria nos Comensais da Morte, o aperfeiçoando mais rapidamente. Ela rolou para o lado e se perguntou se as algemas teriam sido inventadas se Draco não tivesse permitido que a Ordem encenasse tantas invasões de prisões. Se a Ordem não tivesse feito um ataque tão elaborado em junho e destruído a divisão de maldição original. Foi inevitável? Ou eles o causaram? Se não tivessem, teria havido outra maneira de a resistência ter durado tanto?
ou a guerra já teria acabado. Ela não sabia. Ela só podia imaginar. Sua cama estava mais fria do que antes. Ela dormiu por 2 horas antes de não poder mais. Ela desceu até a cozinha em Grimmauld Place e fez chá. Ela olhou para o rolo de análise novamente, e então olhou pela janela para a lua cheia. Prata luminosa e fria. Ela amava a lua quando criança. A evolução mensal e a beleza sutil sempre a encantaram. Desde que conheceu Remus, no 3º ano, a lua tinha se tornado trágica e ameaçadora. Sua beleza é um prenúncio de dor. Ron iria odiar a lua. Ela envolveu sua caneca com as mãos e sentiu o calor infiltrar-se em suas mãos. Ela sentiu frio, no lado de fora. Dentro, ela sentiu frio. Ela sempre sentiria frio agora. Sempre haveria um traço disso nela. Ela deitou a cabeça na mesa e traçou a textura da madeira com a ponta dos dedos. Ela sentia a falta de Draco. Ela queria tocá-lo. Ela queria se enterrar em seus braços e esquecer toda a sua vida. A guerra a havia devorado, até que ela se sentisse como se houvesse apenas alguns fragmentos remanescentes. Como se suas garras tivessem afundado em seu peito e ela não pudesse se libertar mais do que arrancar seus pulmões e esperar sobreviver. Com Draco, ela se sentia viva. Como se ela estivesse respirando novamente depois de anos esquecendo como fazer qualquer coisa, exceto sobreviver. Ela segurou a caneca com mais força até que o calor começou a diminuir. Ela nem sabia como entrar em contato com ele. Não, a menos que fosse em nome da Ordem. Ela tinha lhe dado sua palavra de que não o chamaria de outra forma. Ela girou o anel em volta do dedo. Ela se perguntou se ele tinha estado na casa de Tonks. Se ele tivesse sido ferido ou ferido alguém. Ela se assustou ligeiramente e fez uma anotação mental. Ele usou sua poção analgésica em seu pulso. Mesmo se ele pudesse substituir todo o resto, era improvável que Severus tivesse compartilhado aquela poção com o exército de comensais da morte. Não podemos perder mais casas seguras. Bem, Snape não deveria saber? Já que ele trabalha lá, achei que fosse essa a razão pela qual o mantivemos. Eu não dirijo o laboratório inteiro. O tom de Severus era cruel. Eu atuo nas divisões de poção e maldição. Não sou eu que estou fazendo experimentos com criaturas das trevas ou desenvolvendo algemas rastreadas. Existem limitações para a quantidade de informações que posso fornecer sem aviso. Seus olhos escuros pousaram brevemente em Hermione. Posso ter uma inteligência melhor na próxima semana. Vamos levar uma equipe para a casa de Tonks e tirar a algema de Ron. Kingsley enrolou o pergaminho de informações que Severo trouxera e o entregou a Hermione e Fleur para examiná-lo. De acordo com Alastor, os comensais da morte têm apenas uma vaga ideia de onde a cabana está neste momento. Pegaremos um grupo de 20 e nos dividiremos em equipes menores. Fred e Charlie acompanharão Severus e eu através do Fidelius para remover o traço. Todos os outros agirão como iscas. Provavelmente, teremos que lutar para sair. Nós iremos polissuco. Isso causará confusão sobre quem deve ser o alvo. Vou mandar um recado para Potter e Moody nos esperar. Granger, prepare as doses de polissuco. Vou precisar de identidades e um limite de tempo, disse Hermione enquanto se levantava. Dose de 2 horas. Kingsley parou para pensar por um momento antes de acrescentar: use o cabelo de Harry. Eles o esperam lá. Eles não esperam que haja 24 dele. A confusão nos dará tempo. Teremos que isolar Remus e Ron assim que eles voltarem ao Largo Grimmauld. Fleur, proteja 2 quartos no porão. Hermione deu um breve aceno de cabeça e se dirigiu para seu armário de poções, deixando o resto da ordem para traçar estratégias e debater a logística restante para a missão. Hermione preparou as poções e observou uma sala cheia de pessoas se transformarem em sua melhor amiga, antes de se desiludirem e irem embora do Largo Grimmauld. A espera era o pior. Hermione parou no saguão e observou os ponteiros do relógio percorrerem lentamente seu mostrador. Ela odiava esperar. Kingsley e Moody, Harry, Ron, Severus e a maioria dos Weasleys e a Ordem. Eles estavam todos na cabana Tonks. Hermione foi deixada para trás.
Talvez Draco estivesse lá, preso entre manter seu disfarce e preservar a ordem. Qualquer coisa pode estar acontecendo. Enquanto crescia, ela nunca teria pensado que seria o tipo de pessoa que concordaria em ser deixada para trás quando os outros estavam lutando. Grifinória. Ela pensou que bravura sempre a colocaria na linha de frente. O pragmatismo roubou dela qualquer brilho de heroísmo. Ela apertou a mão contra a janela e olhou para a rua que escurecia. A lua cheia sairia em meia hora. O relógio continuou a medir a passagem implacável do tempo. Ela se preparou com oclumência. Ela reuniu todas as suas memórias recentes, organizou-as ordenadamente e, em seguida, empurrou-as para longe, até que sua mente estivesse clara. Os comensais da morte esperando na cabana de Tonks não eram estagiários. Fred tropeçou pela porta com a mão pressionada ao lado da cabeça. Sua orelha foi cortada por uma maldição. Moody voltou com o braço e o ombro tão mutilados que Hermione inicialmente temeu que ele perdesse o controle. Hermione engoliu em seco. Você contatou Severus? Quem faz a análise da manilha? Eu não fiz. Ontem. Eu deveria ter. Eu não fui cuidadoso. Eu posso voltar. Kingsley balançou a cabeça bruscamente. Você não vai chegar perto daquela casa de novo. Severus está de plantão nos laboratórios. Ele estará aqui em 1 hora para uma reunião da Ordem. Tudo bem. Você precisa de mais alguma coisa? Kingsley olhou de volta para a mesa. Não. Você pode dar um relatório completo para Alastor mais tarde. Hermione se virou para sair. Ela estava no meio da porta quando Kingsley falou. Granger. Ela se virou e encontrou Kingsley olhando para ela. Você está bem? Ela encolheu os ombros. Eu estou bem. Fico feliz em ouvir isso. Eu nunca teria perdoado Harry se ele tivesse matado você para salvar o Ron. Hermione deu um sorriso amargo e apertou a maçaneta. Draco é vital, eu sei. Serei mais cuidadoso. A expressão de Kingsley vacilou. Não é isso que eu quero dizer. Quando Remus relatou que eles pensaram que você tinha sido capturado, Kingsley respirou fundo e desviou o olhar dela. Eu teria lamentado sua perda, mais do que eu teria lamentado qualquer outra pessoa na Ordem. Hermione inclinou a cabeça para o lado e não acreditou nele. O canto de sua boca se curvou ligeiramente e ela ergueu uma sobrancelha. Você faria isso agora? Ela bufou, balançando a cabeça. É por isso que você me chama de Granger, então? Porque eu sou tão importante para você? Kingsley deu um sorriso triste. Eu chamo você de Granger para me lembrar que sou responsável por mais pessoas do que simplesmente pelas que eu gosto. Ele suspirou e olhou para a mesa por um momento antes de olhar para ela. Teria sido um privilégio ter sido sua amiga em outra vida, Hermione Granger. Hermione o estudou por vários segundos. Talvez, em outra vida poderíamos ter sido amigos. Mas acho que nunca vou te perdoar por isso. Kingsley balançou a cabeça lentamente e desviou o olhar dela. Caso nunca chegue a oportunidade de dizer isso mais tarde, sinto muito, por tudo que pedi a você. Hermione ficou em silêncio por vários segundos, antes de dar um suspiro baixo. Se você não tivesse perguntado, eu teria oferecido. Ela encolheu os ombros. Você nunca me forçou. Eu sou culpado por minhas escolhas. Ela passou pela porta e se dirigiu para o corredor. Severus trouxe um relatório sobre a algema algumas horas depois. Era um novo protótipo. Foi necessária uma marca negra para ser removida. Havia projetos mais complexos sendo desenvolvidos. Houve um longo silêncio com a revelação. Bem, isso não é. Poderia ser pior, disse Charlie depois de 1 minuto. Snape pode tirar isso então. Ou um de nossos prisioneiros. Alguns deles estão marcados, certo? Posso remover o de Ron Weasley, mas quando o fizer, Sussex saberá. E a próxima algema que eles soltarem pode exigir um mecanismo mais elaborado. Severus zombou de Charlie com desprezo. Tem uma ideia melhor? Charlie ergueu o queixo e olhou feio para Severus. Vamos remover o vestígio de Ron. Kingsley disse, descansando seus dedos na borda e batendo pensativamente. No entanto,
Até que tenhamos melhores informações sobre as algemas, não haverá mais resgates. Então ele tinha algum tipo de maldição do vácuo contido em um artefato. Ele cruzou o campo e o ativou assim que me agarrou. A maldição não afetou o portador, e a proteção foi estendida a mim através do contato. Ele sufocou a todos, reviveu e obliviou Harry e os outros, e então os deixou fora das enfermarias. Ele não me deixou ficar para verificar nenhum deles. O que aconteceu com você? Kingsley a estava estudando cuidadosamente. Seus olhos pousaram em seu pulso cicatrizado. Hermione puxou a manga para baixo. Nada que não pudesse ser curado. Usei a maldição Carbonecere para matar o lobisomem. Quando eu estava lidando com a reação inicial na minha magia, alguém me esfaqueou. Ela desviou o olhar e apertou os lábios por um momento. Harry não esperava que fosse uma armadilha, então não fui dado um parceiro. Acho que ele pensou que Ron estaria comigo, mas, bem, Ron é o parceiro de Harry. Assim que os comensais da morte apareceram, todos entraram em seus pares padrão. Então eu estava lutando sozinho. A mágoa cortou seu tom quando ela disse isso, e ela olhou para seus pés. O que provavelmente foi o melhor. Draco nunca me treinou para lutar com um parceiro de qualquer maneira. Ainda havia sangue em seus sapatos. Ela respirou fundo. Draco, Malfoy disse para dizer a Moody que sua ajuda está condicionada à minha sobrevivência. Já estou ciente disso. A voz de Kingsley estava dura. Você nunca mais irá para outra missão. Eu não me importo se alguém pedir para você ir salvar o próprio Harry. Você não vai forragear. Você não vai deixar as casas seguras, a menos que seja para fazer a ligação. Seu trabalho, Granger, é permanecer vivo e manter Malfoy na linha. Hermione respirou fundo e sentiu uma raiva rebelde queimar seu peito. Ela olhou para ele por vários segundos, antes de forçar as paredes de oclumência no lugar e engolir tudo o que queria cuspir nele. Ela revirou o queixo e desviou o olhar. Tonks está fazendo perguntas sobre meu desaparecimento e treinamento. Eu disse a ela para falar com Moody. Eu cuidarei disso. Kingsley endireitou suas vestes. Hermione deu um pequeno aceno resignado e agarrou a moldura da porta, sentindo o grão da madeira sob seus dedos. Ron foi muito maltratado. Ele precisa ficar isolado esta noite. Estamos lidando com uma situação maior. Ele foi marcado. Há um traço em seu pulso direito que não podemos remover. A pele de Hermione se arrepiou e houve uma sensação de queda em seu estômago. A algema? É a algema dele, não é? Tentei removê-lo quando o estava curando. É isso. Você acha que é isso que Sussex tem desenvolvido? Parece provável. Isso explica por que eles o mantiveram lá em vez de atrair Harry para um prédio vazio. É uma sorte que soubéssemos que havia uma chance disso. E Remus pelo menos teve o bom senso de não trazer Ron para o Largo Grimmauld. Alastor está monitorando a situação. Parece que os comensais da morte sabem a localização aproximada da casa de Tonks por causa disso. Até que possamos descobrir o rastro, estaremos comprometendo nossas casas seguras. Se eles estão de alguma forma usando seres das trevas para romper Fidélios, estamos em tempo emprestado. Capítulo 55, Flashback 30. Março de 2003. Hermione aparatou em Grimmauld Place. Sua multiforme pulseira não queimou o dia inteiro. Ela presumiu que isso significava que ela não era solicitada com urgência em qualquer lugar. Salve o herói conquistador! Angelina gritou enquanto Hermione passava apressada pela sala de estar. Hermione parou sem jeito enquanto Angelina pulou de sua cadeira e Angelina, Kate, Parvati, Susan, Neville, Dean e Seamus se aglomeraram ao redor, dando tapinhas de admiração nos ombros de Hermione. Não acredito que você saiu em missão de novo. Quase dei um tapa em Fred quando descobri que ele foi sem mim. Inacreditável pra caralho. Vocês conseguiram Ron de volta. Moody e Kingsley estão chateados, disse Neville, dando-lhe um olhar sério. Kingsley passou 10 minutos gritando com Remus quando ele veio relatar sobre a missão. Hermione acenou com a cabeça, encolhendo-se interiormente. Eu preciso ir relatar. Onde ele está? Sala de guerra. Hermione acenou com a cabeça.
Tudo bem. Obrigado a todos. Foi. Ela agarrou-se a algo que soasse positivo para dizer. Bastante emoção estar no campo novamente. Estou feliz por termos o Ron de volta. Kingsley estava de pé sobre uma mesa coberta de pergaminhos. Hermione parou na porta e esperou que ele erguesse os olhos. Você voltou então? Estou de volta. Eu precisava de algum tempo de recuperação. Será que finalmente terei uma versão dos eventos que não envolva uma armadilha mortal, na qual todos, exceto as vítimas pretendidas, de alguma forma morreram? Kingsley ergueu os olhos e Hermione pôde ver a raiva em sua expressão. Ele sacou sua varinha e lançou um feitiço de privacidade sobre a sala. Hermione entrou e fechou a porta atrás dela, recostando-se no batente. Não consegui mandar recado. Eu não sabia a localização ou qualquer outra coisa concreta. Harry não me disse por que estava me levando do Largo Grimmauld até que estivéssemos na casa de Tonks. Acho que ele suspeitou que eu poderia avisá-lo. Tive apenas 15 minutos para pegar meu kit de cura. Você se foi. Moody se foi. Não havia ninguém para avisar que não quisesse apenas vir também. Você foi para o Malfoy. Kingsley contornou a mesa enquanto a olhava fixamente. A informação que Harry tinha vindo de Snatchers. Tentei avisá-lo que era uma armadilha, mas ele iria. Eu considerei revelar Malfoy, mas não achei que isso os impediria. Pensei que se pudesse entrar em contato com Draco Malfoy, ele poderia oferecer novas informações que eu pudesse levar de volta para Harry e Remus. Achei que, se houvesse relatos conflitantes, isso poderia ganhar tempo. Mas Malfoy não veio enquanto eu estava lá. Deixei um bilhete com todas as informações que tinha. Foi uma armadilha. Hermione deu um breve aceno de cabeça. Aparentemente eles nem esperavam que caíssemos nessa. E então, estávamos em menor número. Não acho que muitos dos comensais da morte lá tenham experiência em combate. Draco disse que a maioria eram estagiários. Mas havia um lobisomem e os números eram absurdos. Hermione olhou para baixo e deu um suspiro baixo antes de olhar para cima. Rabastan Lestrange está morto. A armadilha foi ideia dele. Malfoy apareceu alguns minutos depois que Ron foi atacado. A expressão de Kingsley não mostrou surpresa. Como ele matou todo mundo? Ele matou pelo menos um terço deles duelando.